Camilo Peçanha nasceu em 1867 em Coimbra, filho ilegítimo de um estudante e uma mulher do povo. Complexo de filho natural com que às vezes procuram explicar factos, nunca ninguém lhe viu, diz um íntimo do poeta. Mas Camilo Peçanha mantém viva a imagem de sua mãe. Ó minha pobre mãe, não te ergas mais da cova. Olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus olhos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, de noite a mendigar, às portas dos casais. Seguindo o exemplo do pai, Camilo Peçanha forma-se em Direito em 1893. Nessa altura, o ultimátum britânico precipita a nação numa das suas crises mais graves. Os poetas cindiam-se em dois grupos, os que acreditavam no renascimento nacionalista e os que abriam mais fundo ainda a cova em que a pátria decrépita iria precipitar-se. Depois de Verlaine proclamar "de la musique avant toute chose" e de Rimbaud declarar guerra à ordem e à razão, à poesia estavam reservadas novas missões. O poeta tornara-se antes de mais nada um voyant, um mago, um vidente. Em vez de exprimir o sentido do mundo racional, coerente e visível, propunha-se descobrir as relações dos homens com o sobrenatural e o invisível. Em 1894, parte para Macau ocupar o lugar de professor de filosofia e, mais tarde, torna-se conservador do registro predial. O futuro autor de Clepsidra exilava-se realmente, sumia-se como um verme, deslizava-se em ruído, para longe, para muito longe desse país perdido. Aqui começa um perpétuo caminhar entre os dois mundos que levaria até ao fim. Enfim levantou ferro. Com os lenços, adeus, vai partir o navio. Longe das pedras más do meu desterro, ondas do azul oceano, submergiu. Que eu desde a partida não sei onde vou. Roteiro da vida, quem é que o traçou? A olhar da morada, que triste que estou. Miragens do nada, dizei-me quem sou. Eu fui parar à China em 1930. Estive primeiro em Macau, depois estive em Cantão. Mais tarde, em 1935, casei e então, por intermédio do meu sogro, que tinha sido um grande amigo e colaborador de Camilo Peçanha, Zé Vicente Jorge, e de minha mulher, que foi aluna de Camilo Peçanha e que até devido ao seu amor pelas coisas de Camilo Peçanha conseguiu salvar algumas das melhores coisas dele, como por exemplo o Branco e Vermelho, publicado no Jornal Único de uns alunos do Liceu de Macau, e comecei a conhecer aspectos absolutamente muito interessantes da vida de Camilo Peçanha, a sua personalidade, como homem, como jurisconsulto, como sinólogo, como colecionador de coisas chinesas, como poeta e principalmente como homem. Uma figura fora vulgar, uma figura estranha, que ainda hoje é relembrada em Macau e que deixou para sempre muita recordação em Macau. Até porque a maioria das gerações de Macau, em que se distinguiram pessoas que vieram a ser muito ilustres, que por um acaso do destino se juntaram naquela altura em Macau, como fosse o Venceslau de Moraes, o professor Azevedo Gomes, Humberto Tavelar, esse meu sogro José Vicente Jorge. Essas pessoas formaram uma espécie de cenáculo, que era o grupo do Instituto de Macau, que há uma fotografia muito conhecida que eu publiquei num dos livros dados a Luma sobre o Camilo Peçanha,
Não há dúvida nenhuma que a vida intelectual de Macau se baseia no Camilo Peçanha e todos os professores do seu tempo. O Camilo Peçanha, quando chegou a Macau, abriu o seu escritório de advogado. E em Macau, os advogados usam os indivíduos que vão angariar clientes, o que entre nós é proibido. Mas em Macau era comum e natural. Cada advogado tem os seus batedores de caça que lhe vão trazer os clientes. Até porque, não sabendo chinês, sendo europeu, não sabendo chinês, precisa de ter um chinês que conheça o meio e até os usos e costumes chineses. Porque quando o Camilo Peçanha chegou a Macau, ainda estava em vigor o Código dos Usos e Costumes Chineses, que regulavam a sucessão, os direitos de família e muitos outros aspectos da vida chinesa. Então, esse empregado do Camilo Peçanha tinha uma série de concubinas e o Camilo Peçanha apaixonou-se por uma delas. Ela não quis ir viver com ele sem levar a filha, a célebre Águia de Prata. E assim foi, ele levou a filha e levou a mãe. Depois teve um filho dessa mulher, que foi, portanto, meio-irmão da Águia de Prata. Quando morreu a mãe da Águia de Prata, o Camilo Peçanha ficou com a filha no lugar da mãe. Não, do ponto de vista, pode dizer-se, de interesse sexual, mas é que ela já estava habituada à sua vida, à maneira de lhe preparar o cachimbo do ópio, aos seus extravagantes costumes e hábitos, e, portanto, por uma questão de comodidade, ficou com a Águia de Prata. Comecei então a estudar a vida de Camilo Peçanha, a reunir elementos sobre a sua vida. Frequentei uma casa em que o filho vendia os restos da preciosa coleção de pai ao desbarato. Foi então que eu encontrei num caixote de lixo um livro chinês com carimbo, dos quais apenas decifrei os 2 primeiros caracteres, que era Pei e San, e pensei que se ligaria, que seriam o ex-libris Camilo Peçanha, e realmente era. A coleção de arte china que Camilo Peçanha ofereceu ao Museu de Lisboa e que se encontra em Coimbra, no Museu Machado de Castro, talvez não prime pelo valor das obras, pela sua antiguidade, serem ou não genuínas, serem ou não imitações, algumas delas, mas o que são todas é muito bonitas, são tudo peças muito bonitas, porque Camilo Peçanha interessava-lhe realmente muito mais a beleza do que o valor da peça pela sua antiguidade. José Vicente Jorge era um distintíssimo sinólogo e, portanto, Camilo Peçanha com o José Vicente Jorge publicou um livro, Kuokman Cao Fossu, o livro de leituras chinesas, traduziram as elegias chinesas e muitas outras coisas. Uma está publicada, que eu tenho aí no livro China, País da Angústia, mas que desapareceram, não sabe onde estão, e é pena que não saiba onde estão. Ilhéus do norte de Xi'an, onde as orquídeas se ceifam. Prainos do sul do Gai, onde se talham as essências de preço.
As águas puras têm cromatismos de ágata. Subtil a brisa, vibrações de jade. Sobe a névoa entre as sombras de São-U. Baixa o sol entre as brumas de Tintã. As penas dos bambus, quem é que as sabe? Mas bem se lhes veem os sinais das lágrimas. Filho natural, essa situação marcou e trouxe-lhe contra a sociedade, porque ele até foi perfilhado bastantes anos depois de ter nascido, trouxe-lhe contra a sociedade uma atitude hostil. E Camilo Peçanha refugiou-se dentro de si, dentro do seu vício, dentro da sua arte, dentro da sua poesia, manifestando um profundo desprezo por tudo aquilo que o rodeava. E até se queixava que, desde que estava em Macau, a China lhe tinha embotado a sensibilidade poética. De certo modo é possível que isso acontecesse, porque o ópio que o levava aos doces jardins amenos onde dormem as almas tinha um efeito deletério sobre Camilo Peçanha, sobre o seu físico e também sobre o seu intelecto, certamente. Camilo Peçanha era um homem que se arrastava praticamente, um homem esquálido, um homem magro, pouca saúde, que se arrastava nas ruas de Macau. Os chineses até lhe chamavam Puntiu Yanmian, quer dizer, o homem da meia-vida. Contou-me um oficial de urgências que assistiu uma vez a Camilo Peçanha lavrar uma maravilhosa sentença, maravilhosa como depois se veio a conhecer, estendido no chão do quarto, na casa da Praia Grande, completamente despido, escrevendo com um pau de fósforo a sua sentença, enquanto a rapariga lhe preparava o cachimbo de ópio que lhe estendia de vez em quando para aspirar. Conta-se que Camilo Peçanha teve um julgamento que levou a imensas audiências, que teve imensas audiências, mas quando chegava a hora de fumar o ópio tinha que parar, ia correr a casa para fumar o ópio.
Quando se tratou de proferir a sentença e foi preciso relembrar tudo que se tinha passado naquelas inúmeras audiências, o réu, que era um chinês de grande cultura, ficou espantadíssimo de verificar que Camilo Peçanha repetira tudo, quando se passara nas audiências, sem tomar um único apontamento. E então até lhe ofereceu um leque com poema, por ele feito e por ele pintado, para comemorar esse facto, para ele, chinês, inaudito. Camilo Peçanha era um homem, como eu já disse, muito sarcástico. Era uma pessoa que desconcertava pelo seu desprezo pelas convenções e pelos preconceitos. Uma vez, por exemplo, um senhor muito importante em Macau foi enterrar e o praste fúnebre passou diante da casa de Camilo Peçanha. E Camilo Peçanha apareceu à janela de fraque, mas nu de barriga para baixo, da cintura para baixo. E então disseram ao Sr. Doutor, então isto é maneira de aparecer, de ver um enterro. E ele dizia, então eu estou aqui porque tenho que estar à janela a prestar a minha homenagem ao morto, mas para baixo ninguém me vê, é tudo aparências, só as aparências é que contam. No liceu, como professor, Camilo Peçanha era adorado pelos alunos, lia os seus poemas aos alunos, convidava-os para ir à casa dele, quer dizer. Quando lá chegavam, ele vivia numa promiscuidade horrível, em cima de uma cama com um cãozinho, que era o Armindo, e uma catatua, e metia a mão por baixo da cama e tirava umas garrafas de vinho de porco e uns copos cheios de poeira que ele oferecia o vinho aos alunos. Todavia o adoravam. Ele não era positivamente um modelo de limpeza, andava sempre caprichosamente perfumado, mas os lenços esburacados e com a barba suja. Foi só em 1915, princípio de 1916, que pôde fixar-se verdadeiramente a obra de Camilo Peçanha. Segundo narra João de Castro Osório, principal responsável dessa compilação, Camilo Peçanha viera à metrópole em gozo de licença após muito ano de ausência. Prometeu então Camilo Peçanha escrever em cada noite dos nossos serões de família 1 ou 2 poemas, até juntar todas as suas obras poéticas, que vieram mais tarde a dar origem a Clepsidra. Assim se salvou, quase miraculosamente, a obra do grande simbolista português, criador das correspondências mais impressivas entre o real e a visão pessimista da existência. Ó Madalena, ó cabelos de rastos, lírio poluído, branca flor inútil, meu coração velha moeda fútil, e sem relevos, os caracteres gastos. Camilo Peçanha foi muito influenciado na sua poesia pelo facto de ser maçom, de pertencer à maçonaria. Camilo Peçanha era, portanto, da loja Luís Camões de Macau, Cavaleiro Rosa Cruz. É um documento com 50 e tal anos, assinado pelo António Maria da Silva e bastante interesse para a história da maçonaria portuguesa. De resto, estou convencido que quase todos os grandes poetas desta época, portugueses ou estrangeiros, eram todos maçons. O interesse de Camilo Peçanha pela poesia chinesa explica-se, de certo modo, para a poesia chinesa ser muito simbolista. Camilo Peçanha, como toda a gente sabe, ou muita gente sabe, é considerado o melhor poeta simbolista português. A obra poética de Camilo Peçanha em Macau foi praticamente nula. A obra poética de Camilo Peçanha é pequena. E ele passou a vida a burilar aquilo que já tinha feito, a melhorar aquilo que já tinha feito. Com um só livro, pouco mais de meia centena de poesias,
Indiferente à glória, pôde Camilo Peçanha transpor os umbrais do tempo e instalar-se definitivamente na intemporalidade de onde desejaria, talvez, nunca ter saído. Here is my song for the asking. Ask me and I will play so sweetly I'll make you smile. This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. Thinking it over, I'm sad. Thinking it over, I'd be more than glad to change my ways. For the asking, ask me and I will play all the love that I hold inside. Em 1909, numa viagem de retorno à China, escreve a seu grande amigo Carlos Amaro: "Sabe o que eu agora desejaria? Não chegar ao meu sítio nunca. Ir assim a bordo de um navio sem destino. Veja como o destino varia. Nos últimos dias de Lisboa, o terror que verdadeiramente me oprimia era este mar morto a viagem, entre dois abismos tão distantes um do outro, e no fundo de cada um dos quais a minha alma perpetuamente agoniza." Ele não gostava muito da China do ponto de vista político, até que um dos seus trabalhos mais notáveis foi o prefácio do esboço crítico da civilização chinesa, que é impressionante, porque ele assistiu ao rescaldo da contra-revolução, a contra-revolução dos reacionários do tempo, que destruíram quase tudo que Sun Yat-sen tinha feito em Cantão. E tudo isso feriu extremamente a sensibilidade de Camilo Peçanha, porque Camilo Peçanha detestava a violência, ele não era um homem violento, nem podia ser. A personalidade de Camilo Peçanha não se enquadra em fronteiras, em nacionalismos ou nacionalidades, nem em sociedades. Camilo Peçanha era um homem integrado na humanidade, o que nada tem a ver com o homem integrado numa sociedade. A 1 de março de 1926, Camilo Peçanha morre vítima de tuberculose pulmonar na sua casa da Praia Grande, em Macau. Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho? Onde esperei morrer? Meus tão castos lençóis. Do meu jardim exíguo, os altos girassóis. Quem foi que os arrancou e lançou ao caminho? Quem quebrou? Que furor cruel e simiesco! A mesa deu-se ar, tábua tosca de pinho. Quem me espalhou a lenha e me entornou o vinho? Da minha vinha, o vinho, acidulado e fresco.